Deu ruim aí para os bolsonaristas que estavam achando que a eleição do Trump ia mudar tudo, que agora o Lula vai entrar em pânico, o Trump vai fazer com que o Bolsonaro volte a ser elegível e vai ainda conseguir anistia para todos os golpistas. Pois bem, não foi bem assim não. Também começaram a tentar falar que, olha, o Lula vai se acovardar pro Trump. Deu ruim. O Eduardo Bolsonaro segue em pânico lá nos Estados Unidos, tentando aí uma fotinho com o Trump, tentando aí fazer com que a sua base fique mais unida aí para lutar contra o governo Lula. Só que tá ruim, viu? Não tá conseguindo engajar muito o Eduardo Bolsonaro. Ele segue aí com dinheiro público nos Estados Unidos, perambulando para lá e para cá, fazendo posts sem sentido. Enquanto isso, o Lula deu aí algumas entrevistas essa semana, uma entrevista que ele deu pro Cajuru, em que ele fala aí de Trump, Venezuela, fala aí de um monte de coisa. A entrevista também é pro UOL, né? Já vazaram por aí publicados. E num deles, o Lula fala o seguinte, que ele manda um recado aí direto pro Trump, pro Bolsonaro e para todo mundo. E o recado é o pior possível para os bolsonaristas que achavam que o Lula estava se acovardando. Deixa eu mostrar aqui um post do Eduardo Bolsonaro, em que ele pega a mesma fala do Lula e distorce para ver se ele consegue aí animar um pouquinho os bolsonaristas, porque os bolsonaristas estão bem desanimados, né? Lula não garante candidatura à eleição e diz à CNN, 2026 eu vou deixar para pensar em 2026. Aí ele fala, efeito Trump. E o pior, engajamento fraco aí do Eduardo Bolsonaro, o cara com 3 milhões de seguidores, conseguiu 6 mil curtidas nesse post aí, quer dizer, baixo. Eu tenho 9 vezes menos seguidores que ele, eu consigo 6 mil curtidas em quase todos os posts que eu faço. Ele tentando aí, falar efeito Trump e nada. Essa foi pra CNN, que ele também deu entrevista pra CNN, o Lula não falou bem assim. Lembremos, o Lula, eu lembro das falas do Lula em 2004 e 2005, tá? Eu lembro muito bem, assim como eu lembro das falas da Dilma em 2012 e 2013. Mesmo quem não tá no governo não pode sair falando sou candidato daqui 2 anos, sou candidato para a próxima eleição. Isso não existe. O único que fez isso foi o Bolsonaro, perdeu. Tem uma coisa na política que chama queimar a largada, e o Lula sabe muito bem disso. O Ciro Gomes fez isso, por exemplo. O Ciro Gomes se candidatou para 2022 assim que ele perdeu o primeiro turno de 2018. Ele já falou, sou candidato daqui 4 anos. O que aconteceu? Ele teve uma votação 5 vezes menor. Foi isso que aconteceu. E tem inúmeros exemplos na política de candidatos que queimam a largada, anunciam uma candidatura anos antes, e aí essa candidatura vai murchando. Uma das estratégias que o Lula sempre teve é o seguinte, ele só confirma a candidatura dele no último momento. 7, 8 meses antes da eleição, 1 ano talvez antes da eleição, dependendo. Quando o Lula era oposição ao Bolsonaro, ele confirmou do que? Ele fez um grande evento ali, um jantar com vários políticos da direita, do centro e da esquerda, e ali ele confirmou a candidatura com o Alckmin vice. Isso foi o quê? 9 meses antes da eleição. 8 meses antes da eleição, foi em fevereiro de 2022, quer dizer, 8 meses. Ele não falou logo que ele se tornou elegível em 2021, que ele seria candidato em 2022. Não, ele esperou bem. Lula agora, ele como presidente, ele também. Ele fala, eu vou ver, né? Vou ver lá para 2026 a gente pensar lá. Ou seja, 7, 8, 9 meses antes da eleição, ele confirma que vai ser candidato. O próprio Lula, ele já falou, eu já tô também, se tiver outro que tem chance de ganhar, melhor que seja outro, mas se não der, serei eu. E aí a fala do Lula, que eu vou mostrar, que é torpedo aí contra o Trump e contra o Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro tentou virar e deu ruim nas redes dele, foi essa aqui. Com vocês, o presidente Lula. Chegar na hora, os partidos entenderem que não tem outro candidato para enfrentar uma pessoa, sabe, de extrema direita, que seja negacionista, que não acredite na medicina, que não acredite na ciência, obviamente que eu estarei pronto para enfrentar. Ou seja, chegar na hora, todo mundo fala, o candidato tem que ser você, Lula. Ele estará pronto e será o candidato. Panorama hoje, 2024, novembro, tem algum outro que tem alguma chance, mas a mínima chance de ganhar do bolsonarismo em 2026? Não tem, né? Eu sei disso e você sabe. Então ele tá confirmando aí, o candidato vai ser ele, porque não tem outro. Alguns falam, o Haddad. Eu vou falar, tem gente na própria esquerda que não gosta do Haddad. O Haddad não, o Lula, o Haddad não tem chance nenhuma contra a imprensa toda, contra o Tarcísio, contra quem quer que seja o candidato bolsonarista, ainda mais com o fator Marçal aí talvez chegando e tal. Quem tem chance? Hoje, o único brasileiro que tem chance contra esse pessoal se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula sabe disso, viu? Não pense que o Lula não sabe, não. Só que essa não foi a única bomba aí do Lula, não. O Lula também tem outras declarações aí dessa semana
que ele fala forte aí contra a extrema-direita aí representada pelo Bolsonaro, pelo Trump, Tarcísio e outros aí. A gente tem que sempre lembrar que o Tarcísio é extrema-direita, porque a Globo e a imprensa inteira, eu falo Globo que é porque tem mais audiência, tá? Mais do que todo o resto da imprensa juntos. Eles tentam falar que o Tarcísio é moderado e de centro. Eles tentam sempre pintar essa bola aí. Mas não é. A gente sabe que é extrema-direita. Eu já vou mostrar outra frase do Lula. Enquanto isso, vou te mostrar aqui o desespero dos bolsonaristas para tentar manter a sua base animada, para falar, não, ó, com a vitória do Trump, agora as coisas estão mudando. Eu já te mostrei aqui o Eduardo Bolsonaro tentando falar que, olha, o efeito Trump, o Lula não sabe nem se vai se candidatar. Olha, o bolsonarista que acredita nisso tem que ser muito otário, mas muito otário mesmo. Aí o Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos, aí ele faz post em inglês, tá em inglês aqui, em inglês. A maioria dos bolsonaristas não sabe falar inglês, mas ele faz post em inglês. Aí ele tá lá num lugar aí, ó, num bairro aí bonito, com jardim, essa aqui é a vida dele. Tudo com dinheiro público, claro. Aí eu vou te traduzir o post dele sem pé nem cabeça. Olha, isso, ele mostra um vídeo, ele fala um pouquinho, depois é o Trump falando, ele pega uma fala do Trump, que não é uma fala do Trump para ele, não. Ele pega uma fala do discurso do Trump e diz, isso certamente preocupa o Brasil e ainda mais os Estados Unidos. Fronteiras seguras, incluindo aeroportos, são uma prioridade máxima para a administração Trump. Obrigado a todos os congressistas. O que os seguidores do Eduardo Bolsonaro estão aí querendo, ou qualquer brasileiro quer saber sobre as fronteiras dos Estados Unidos? Você aí, plantonista, é sua preocupação aí? Você dorme à noite aí com a cabecinha no seu travesseiro e pensa, nossa, será? Não consigo dormir. Será que as fronteiras dos Estados Unidos estão seguras contra imigrantes ilegais? Não, né? Isso é o que estão tentando fazer. Agora, na falta de conteúdo, é isso. Ele fez um vídeo aí, também pegou uma fala do Trump, um vídeo longo aí de 4 minutos. Olha, se inscreve aí no canal. Eu tenho que ver cada baboseira. O bandidão lá, o Trump, falando que, nós vamos agora demitir um monte de gente que tem aí, que são bandidos, que estão na administração pública, que são agentes duplos e tudo mais e tal. E aí ele pegou um vídeo para falar que, olha, tá vendo? O Trump vai elucidar o caso do Felipe Martins. Felipe Martins é um bolsonarista que fugiu do Brasil no final do ano passado. Ele foi preso, aí ele parou de usar as redes sociais, foi preso, ficou um tempão preso aí pelo Alexandre de Moraes, porque ele foi um dos que ajudou o Bolsonaro a elaborar a minuta do golpe. O Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo passaram aí, a cúpula do bolsonarismo, passaram aí a encampar ali que ele tinha que ser solto, acabou solto depois de um tempo, porque a prisão dele era injusta, porque, olha, o Alexandre de Moraes falou que ele foi para os Estados Unidos no mesmo avião que o Bolsonaro, e ele não foi no mesmo avião que o Bolsonaro, olha. Só que o motivo da prisão dele não era ele ter ido para os Estados Unidos no avião do Bolsonaro. O motivo da prisão do Felipe Martins é ele ter elaborado a minuta do golpe. Então eles tentam fazer ali distorcer a coisa para falar que, olha, e aí pega uma fala do Trump que não tem nada a ver com o Felipe Martins para falar que, olha, tá vendo, ele vai elucidar esse caso, ele vai acabar com o Alexandre de Moraes, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, e ele fica nisso. E aí é assim que tá a base bolsonarista, sendo bombardeada por um monte de baboseira. Nem eles estão entendendo direito o que está acontecendo, eles estão, peraí. Não viram até agora uma fala do Trump falando que vai fazer alguma coisa, é só a promessa do Eduardo Bolsonaro, só isso que eles têm. E o Eduardo Bolsonaro lá com dinheiro público nos Estados Unidos, o cara não trabalha. O trabalho do Eduardo Bolsonaro nas últimas semanas tem sido, ele vai lá, ele pega o celular, faz assim, grava um videozinho de 2 minutos e fim. Aliás, nem 2 minutos, porque a maioria dos vídeos dele, ele fala 30 segundinhos, e aí a equipe dele vai lá na edição, coloca o vídeo dele, coloca depois um vídeo do Trump. É isso, é o único trabalho que esse cara faz. Tá mais fácil que trabalho de influencer, que influencer ainda tem que fazer uma publi, tem que decorar o textinho e tal. Ele nem isso, ele fala qualquer baboseira assim, a equipe dele joga lá nas redes sociais, e aí ele fica o resto do dia inteiro em hotel 5 estrelas, restaurante 5 estrelas, tudo pago por mim e por você. E aí eles ainda mentem dizendo que não, que eles vão com dinheiro próprio, o que é mentira, porque depois da viagem eles pedem o reembolso de todos os gastos. Até gasto com táxi, com eventual Uber, com motorista, a gente é que paga pra esses vagabundos, tá? Aí, pra piorar aí pro Eduardo Bolsonaro, pra você ver que tá ruim aí pra ele, uma coisa que não chega na extrema-direita, né, porque eles não querem ver nada do Lula, mas é essa outra fala aqui do Lula sobre os extremistas. Com vocês, Lula. O demônio foi solto.
Então as pessoas não têm mais vergonha de dizer que defende a tortura, sabe? Que não gosta de negro, que não gosta de pobre, que não gosta de sindicalista, que não gosta de trabalhador rural pequeno, que não gosta... Sabe, as pessoas têm orgulho, porque toda vez, Mário, que você estiver num restaurante e alguém te ofender, você pode ter certeza que o cara que te ofendeu é o 71. Pode ter certeza. Faça a denúncia que ele vai provar que ele é estelionatário, ele tem 18 passagens pela polícia, porque um homem sério, mesmo sendo de direita, se você estiver passando na rua ou no restaurante, ele não te ofende. Concordo. Ele respeita, como a Bíblia da democracia ensina. Democracia é a gente saber que a gente tem direito a tudo, desde que a gente respeite o direito do outro. É isso que é democracia. Então nós vamos vencer essa gente. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa gente. Isso parece discurso de alguém que não vai ser candidato para você? Primeiro ele falar que, olha, se os partidos entenderem que eu sou a pessoa que mais tem chance de ganhar da extrema-direita e dos negacionistas, eu serei candidato. Essa é uma fala que o Eduardo Bolsonaro distorceu. Aí a outra ele fala, olha, o demônio saiu. O demônio é o quê? Trump, Bolsonaro. Aí ele cita exatamente o discurso, principalmente do Trump, mais do Trump do que do Bolsonaro, que é ter orgulho aí de dizer que é contra negro, contra isso, contra aquilo, que é exatamente o que elegeu o Donald Trump. O Bolsonaro, ele... por estar no Brasil, ele amenizou um pouquinho essa parte mais fascista do discurso, já percebeu? O Bolsonaro, ele não faz discurso abertamente racista mais como fazia antigamente, não. Ele tem até o Hélio Negão, que vai com ele nos lugares, ele não faz mais discurso abertamente homofóbico como antigamente, não. Eles surfam nessas pautas identitárias, principalmente a homofobia e transfobia, eles surfam nisso para... tirar voto da esquerda, mas se você for ver a maioria das deputadas e deputados transexuais que foram eleitos agora, vereadores e vereadoras que foram eleitos em 2024 são de direita. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!